Olá a todos, aqui é o Pai Paulo, dirigente do Instituto Aparium e do terreiro de Umbandaime Três Luminares. E nós vamos continuar aqui a segunda parte do nosso vídeo sobre incorporação em casa, congá, cruzeiro e tronqueiro em casa. Como foi dito no vídeo anterior, sobre a objetividade, né, do intuito de se ter e de se fazer certas coisas. Irmãos amados, muitas pessoas, infelizmente, não gostam de estudar, de pegar uma literatura espírita. Ah, mas Pai Paulo, eu sou umbanda, sou do candomblé, por que eu vou ler o espiritismo? Espiritismo não tem nada a ver. Espiritismo, primeiro, não é religião, já falei isso em outras matérias. É uma filosofia ao qual estuda o mundo espiritual. Porque se você não faz literatura, né, uma literatura espírita, uma literatura umbandística, uma literatura do candomblé, uma literatura do Santo Daime, outras filosofias, um budismo, você ter uma mente aberta para outras coisas, você cai na mão, nossa, dos dirigentes. Porque se você não sabe nada, tudo aquilo que a gente fala, põe para fora, você acata. E se eu sei tanto quanto você, e você olha para mim só porque eu tenho um CNPJ, tenho uma casa, e aquilo que eu balbucio da minha boca, para você vira verdade. É o que acontece em muitas casas, né? Acontece isso em muitas casas. Nós vemos, eu vou em muitas casas, e nós vemos as casas com 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos de funcionamento, cheias, né? E você faz perguntas, às vezes, simples para os médiuns da casa, eles não respondem, não sabem responder. O que mais assusta é você perguntar, às vezes, para o médium incorporado certas coisas, e o guia fala coisas incoerentes. Irmãos, a mediunidade, ela tem que ser encarada com naturalidade. A mediunidade é uma coisa natural do corpo. Não é uma coisa, Pai Paulo, não, é coisa só do espírito sobrenatural. Não. A mediunidade, ela é natural de todo ser humano. Todo mundo é médium. Todos. Até mesmo quem fala que não é, porque teme a Jesus, não sei o quê. Não, até você é médium. Todos são médium. Por quê? Mediunidade é uma coisa natural. O que é a mediunidade? É a sensibilidade de perceber o mundo astral. É perceber os seus habitantes. Né? Porque o mundo espiritual, generalizando, né, nós percebemos, é óbvio, mas percebemos mais o mundo astral, porque o mundo astral está mais próximo. Tem uma diferença entre o espiritual e o astral? Tem. Porque o astral é um local entre, em cima e embaixo, vamos dizer assim. Eu estou falando da forma leiga. Tá? Então, há uma pequena diferença, mas não vamos nos ater a isso. Tá bom? Então, quando a sua mediunidade, ela começa a despertar, vamos falar agora dos médiuns iniciantes, pessoas que estão com o desabrochar da mediunidade, e começa a perceber as coisas, começa a ver vultos, vozes, sensações, né? Sintomas no corpo, né? Cansaços extremos, irritabilidades, raivas, ódios, tristezas profundas, como já tenho falado em outros vídeos, né? A pessoa procura o médico, faz todos os exames e não acusa nada. A pessoa está, graças a Deus, louvado e glorificado seja Deus, está bem de saúde. Então, é uma mediunidade que está
aflorando. Mas, irmãos queridos, olha só, nós estamos falando de incorporação em casa, e quando nós falamos de incorporação em casa, como eu estou ligado a Umbanda, Umbandaime, Candomblé, você já vai logo associar a um preto velho, a um caboclo, a isso, aquilo, aquele outro. Mas não existe só isso no mundo astral e no mundo espiritual, no mundo invisível. Não existe. Existem outros seres que, se você for de outra denominação, vai falar que é um outro tipo de ser que não tem nada a ver com de Umbanda ou de Candomblé, né? Então, até mesmo esse tipo de entendimento dentro dos terreiros não se fala. Por que não se fala? Porque a maioria dos dirigentes não estuda para isso, nem quer saber. Ah, eu estou incorporado do malandro. Aí, quem tem olho de clarividência vê lá, mas que engraçado, o seu malandro tem asa. E tem um rosto de pássaro. E é azul. O que é isso? Como assim? Irmãos. Então, fica essa parte para reflexão. Procurem entender um pouco mais, estudar um pouco mais. Bom, mas vamos pegar aqui agora como se fosse tudo Umbanda. Então, as pessoas começam a sentir sintomas mediúnicos, a sentir doenças que não têm, palpitações, taquicardias, dores, né? E não sabe, foi no médico, não sabe. Aí está em casa, em dado momento, vai lá, incorpora alguém, começa a falar com outras vozes, perde os sentidos, apaga, quando volta os familiares falam que você fez um ato assim, um ato assado, começou a dar gargalhada, falou que era isso, falou que era aquilo, né? Bom, você incorporou na sua casa. Alguém te proibiu? Não. Né? Você não controla essa situação e vai procurar ajuda. Você não controla. Está acontecendo em casa, às vezes nas festas, né? Tá na rua, cai, né? Começa a falar, está em algum lugar, está no trabalho, incorpora. Então, já é uma mediunidade descontrolada, é uma mediunidade ativa, né? É para eu ter medo? De forma nenhuma. Louvado e glorificado seja Deus, que Deus permitiu que você seja uma ferramenta, um trabalhador na seara dele. Louvado e glorificado seja Deus por isso. Mas, Pai Paulo, então, o que é isso? O que eu devo fazer? Porque em casa também eu estou lá e acontecem essas manifestações. Queridos, primeira coisa, estudo. A primeira coisa que você deve entender e procurar fazer é acesse a internet ou procura uma literatura, vá numa literatura espírita. Não importa o que você achar, pegue algo, leia, começa a ler. Digita lá hoje com inteligência artificial, digita ali, as inteligências artificiais lá vão falar alguma coisa, mas é algum tipo de informação que você já está tendo. E isso, irmãos, irmãs amados, é essencial, é de vital importância, né? Porque se você não procura por si próprio os estudos, né? Tentar entender o que está acontecendo com você, você pode cair na mão de pessoas desonestas que vão falar para você que tem que fazer, às vezes, um trabalho, tem que fazer isso, tem que fazer para parar com isso. Ou você vai cair na mão de pessoas leigas, de outras religiões, que vão atribuir isso a coisas trevosas, demônios,
vão querer fazer ou rezas, não sei o que, em cima de você, para que essa manifestação pare. O que é isso? Mas tudo bem. Você, dentro do seu desespero, foi procurar ajuda. Como eu disse e falo aqui em sala de aula para as pessoas, os alunos, fez certo, não importa. O primeiro passo você deu para tentar entender aquilo. Pai Paulo, o que o senhor me sugere? Primeira coisa, se você está tendo esses problemas e não está num terreiro, desculpa, procure um médico. É a primeira coisa que você tem que fazer. Médium, você está no terreiro, essas coisas não param com você. Primeira coisa, procurar um médico. Vai lá, faz uns exames, veja como você está fisicamente, como o teu organismo está. E com isso, você vai conseguir saber se você está com alguma enfermidade na carne ou é alguma coisa espiritual. Pai Paulo, ouço vozes, pensamentos muito confusos. Procure um psicólogo. É a primeira coisa que um médium ou qualquer um que está passando por isso tem que fazer. Procure um psicólogo. Veja qual é o diagnóstico dele. Se ele receitar remédio, espera um pouco, aguarda um pouquinho. Foi no médico, tal. Aí você vai procurar uma ajuda espiritual, ou num centro espírita, umbanda, candomblé, quimbanda, não importa. Vai procurar ajuda. Então, as incorporações em casa. Posso ou não posso? Pode. Nessas que eu estou falando agora são as involuntárias, né? E nós vamos falar daquelas que nós realmente provocamos. Pai Paulo, eu estou em casa, já sou um médium, e em casa vai pessoas, vai amigos, familiares, e às vezes sabem que eu sou de terreiro, né? Já estou no terreiro há algum tempo, aí pedem pro meu malandro, pro meu Exu, pombagira, pro meu preto velho vir em terra e dar consulta. Bom, posso fazer? Poder você pode. Agora, qual é o objetivo disso? Para entreter as pessoas? Para fazer show? Você faz isso quando tem churrasco, que já beberam, fizeram, aconteceram, né? Numa festividade, aí você vai lá e um pede ali, aí fica lá a entidade jogando conversa fora, em vez dele estar trabalhando no astral, não, está lá no teu churrasco, lá jogando conversa fora, falando palavrão, bebendo. Bom, esse de luz não é. Tá certo? Então quer dizer que eu não posso fazer? Filho, você é livre, você tem um livre-arbítrio para fazer. Se você se relaciona assim, com essa entidade que vem aí para você, justamente nesses momentos, né? Vem para você nesses momentos aí de festividade, de besteirada, e ela vem e você tem um relacionamento com esse tipo de ser, você é esse ser. Deus, nem teu anjo da guarda, nem os guardiões vão se meter nessa história entre você e esse que você diz que é o teu guia. Se o seu guia se preza para isso, ele tem que ajudar primeiro você, não os outros. O seu guia é seu guia, não é guia dos outros. Então, agora, você está passando por um problema, você está numa agonia, numa depressão, numa ansiedade, e você no oculto do seu quarto, no oculto da sua casa, você com você mesmo chama seu guia dentro da sua casa, e o seu guia vem, ou vem algum outro ser,
ou de Umbanda, ou qualquer coisa que apareça, e fale com você, te oriente para a luz, te oriente para a reforma íntima, ajuda você na sua agonia, lhe traz palavras de luz, de caridade, de perdão, de solidariedade dentro do contexto que ele vai falar com você. Olha que coisa maravilhosa, incorporação em casa. Um médico particular que você tem. Vocês veem a diferença da chocarrice para coisa séria? Ah, mas o meu familiar estava precisando de ajuda, no meio aí chegou lá, no meio do churrasco. O seu familiar teve todo o tempo do mundo de ir procurar um terreiro. Olha, teve todo o tempo do mundo de procurar um centro espírita. Não, mas vai escolher a festa, o churrasco. É óbvio que existem às vezes situações que a pessoa não pode fazer, porque às vezes tem uma pessoa preconceituosa, racista dentro de casa e não permite fazer isso. Tudo bem, é um outro caso. Olha que situação diferente agora. Olha que situação diferente. Mas o teu guia terá a sensibilidade de não fazer show, não fazer chocarrice, vai colocar você junto com esse familiar em algum ponto lá, com calma, num reservado, num particular, e conversar um pouco sobre aquilo que está fazendo. Então, incorporar em casa, posso, deve, desde que tenha essa linha que eu acabei de explicar. Não é? Outra coisa, eu incorporo, bom, tudo bem, mas quem que você incorpora? Ah, Pai Paulo, eu incorporo a pombagira assim, assado. Eu incorporo uma baiana linda, maravilhosa. Sim. Como que você sabe? Ah, porque a baiana quando vem faz assado, a pombagira faz do outro jeito. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. O que você tem que levar em consideração, irmão e irmã amada, é qual a mensagem que o teu guia te traz. Aí sim, irmãos, guias de luz, você tem que fazer por merecer para ter eles. Porque a sua reforma íntima, o seu andar, é o que caracteriza a qualidade do guia que vem para você. Se você só faz besteira, mentiroso, desonesto, falcatruador, sexólatra, você tem preto velho? Não tem. Não tem. Ah, mas eu incorporo, eu vou lá no meu terreiro e aí eu incorporo, dou consulta, mas na vida para fora, você não cumpre o que fala, não é uma pessoa honesta e digna, então aquele preto velho lá não é preto velho, é um obsessor, colocando tranqueira nos consulentes. Ele não dá um passe de luz, ele dá um passe que mais prende as pessoas. Por quê? Porque o médium, ele não anda na luz, e se você não anda na luz, os seus guias não andam na luz. Salvaguardando, irmãos, quando nós estamos começando, estamos com problemas, não temos entendimento, aí vem o Exu, uma pombagira, ou um preto velho, malandro e assim por diante, uma criança, vem, nos ajuda e nos mostra o caminho. Esse é o segredo. Eles nos mostram o caminho. E aí, quando você segue o caminho que eles apontam, mesmo você dentro das suas fraquezas e vícios, mas você está fazendo a reforma íntima, que é lutar contra as suas fraquezas. Pai Paulo, eu estou fazendo isso, mas eu continuo embrulhado, eu continuo mentiroso. Olha que coisa bonita, você está sendo honesto,
falando que sabe da sua fraqueza, a gente sabe que não é simplesmente vai lá e para. É uma coisa muito profunda, mas você reconhece esse problema e se trata. E permite que os seus guias te tratem. Aí sim, você tem a sua fraqueza, tem o seu vício, está fazendo a sua reforma íntima, está incorporando, está dando passe. Porque quando você faz a reforma íntima, o próprio guia imuniza o consulente da sua fraqueza e do seu vício. Porque quando nós estamos dando passes magnéticos, nós estamos fazendo uma troca de energias. Então, o meu bom e o meu ruim, uma parcela vai para o consulente e o bom e o ruim do consulente vem para nós. É assim. Ah, mas o guia não. O guia permite que aconteça isso. Em outros vídeos eu explico mais profundo sobre os passes magnéticos, as trocas de energias, né? Não é o intuito desse vídeo. Mas nós estamos na fase aqui, no tópico da incorporação. Então, eu acredito que ficou bem claro com relação à incorporação em casa. Posso? Pode. Devo? Óbvio que deve. Não deve ter medo. Porque a mediunidade, ela não é de terreiro, ela não é de dirigente, ela não é de religião. Ela é natural, ela é sua. Então, quem pode falar o que você pode e o que não pode incorporar ou não incorporar? Os guias são seus e você é dos guias. A responsabilidade é única e exclusivamente sua. Tudo que plantar, escolherás. Pai Paulo, o senhor aconselha a incorporar em casa? Filho, tudo vai da sua objetividade. Você está precisando incorporar em casa para você? Tá tudo bem. Você está com a necessidade de ajudar um familiar seu dentro de casa que está passando por um momento de aflição e você tem a competência com você, de poder chamar um guia quando as suas próprias palavras, a sua própria ajuda não alcança aquele familiar, e aí foge da sua alçada, e aí você precisa de um conselho espiritual, e aí você chama. Ou quando você também detecta que aquele familiar está com espíritos trevosos, e aí você realmente solicita a ajuda dos seus guias no ambiente familiar. Então, sim, queridos, devem fazer. Agora, para chocarrice, para dar show, o ego, a prepotência, a arrogância, para falar que é isso, que é aquilo, primeiro, que não é um guia de luz que você tem. Segundo, você está incorporando você. Não mais ninguém. Nem a obsessora, é você puro. Porque incorporar o obsessor, às vezes o obsessor perde para você. Que é prepotente, tem um ego lá em cima, arrogante. Tá certo? Então, nesse momento, eu acredito que essa parte de incorporação em casa esteja um pouco mais clara, né? Nós vamos continuar agora no próximo vídeo.